Cheguei e hoje eu chego com uma marca que trabalha moda, personalidade, criatividade de forma singular e ao mesmo tempo plural. E é pra geral, gente. Quem chega junto hoje é a Falha, marca de moda a gênero e com mega processo autoral. Na verdade, 100% autoral, né, Fê? Já se apresenta, por favor. E que você vem junto aí apresentando essa marca incrível. O Fê tem 31 anos, formado em design e moda. É artista visual, produtor cultural e designer gráfico. E o mais legal de tudo é que seus trabalhos, eles dialogam diretamente com o empoderamento da comunidade LGBTQIA+, e a difusão da cultura queer. Conta um pouquinho pra gente, Fê, sobre você, sobre essa ideia fenomenal. Oi, Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Bom, você me apresentou, eu sou o Felipe, né? Tenho 31 anos. Eu sou formado em design de moda pela Federal do Ceará. Estudei lá em Fortaleza. Fui pra lá em 2011 e morei lá por 6 anos. E aí, nesse tempo, eu consegui uma bolsa para fazer intercâmbio. Então, eu morei 1 ano em Veneza, estudando também design de moda. Fiz uma especialização e lá foi onde eu comecei a conhecer mais sobre moda a gênero. Conheci algumas marcas de lá que falavam sobre isso. Já tinha ouvido falar aqui no Brasil, mas ainda não tinha me aprofundado, que não era a área que eu pensava em atuar. Depois que eu voltei a morar aqui, eu comecei a estudar mais sobre moda a gênero. E a Falha, que é a minha marca, começou a surgir daí, né? Ela nasceu mesmo com o meu trabalho de conclusão de curso, né? A minha monografia, que foi sobre performatividade de gênero e sobre como a moda ela reforça um binarismo masculino e feminino. E depois o meu trabalho de conclusão de produto foi a Falha, né? Que na época ainda chamava Fenda. E a arte visual, as outras áreas vieram como uma forma de levantar uma grana realmente para poder montar a marca. Então eu fui para a arte visual do caminho da moda, comecei a trabalhar com design gráfico, expor, depois com a produção cultural e aí veio a Falha. Trouxe a Falha junto. Isso. Fê, pra gente começar e o público te conhecer um pouquinho melhor, né? Entender quem é o Felipe da Falha, eu gosto de fazer uma rapidinha, que é um bate-papo rápido, onde eu faço uma pergunta e você responde a primeira coisa que vem à sua cabeça. Pode ser? Pode ser. Então, bora lá. Pra gente começar, me fala uma marca. Falha. Uma marca que te representa como consumidor. Bom, eu gosto muito da Calma, que é uma marca de São Paulo. Gosto muito das estampas, desse trabalho autoral que eles têm. Então, acho que me representa. Show. Um filme. Party Monster. Sou apaixonado por esse filme. Uma música. Olha, uma música... Qualquer uma da Bethânia. Idem. Seu propósito. Propósito Felipe, né? Eu acho que difundir a cultura queer e ser um exemplo, uma pessoa resistente dentro dessa comunidade. Um espaço cultural. Se a gente pensar aqui em Ribeirão, eu sou apaixonado pelo Armazém. Eu acho que lá eu descobri muitas pessoas e muitas coisas incríveis. Show. Um destino. Queria muito voltar para Veneza para ter uma outra visão da cidade. Acho que eu também quero. Esse eu também tô querendo. Então, vamos. Um sonho. Olha, um sonho no momento é ver a Falha ganhar destaque e crescer. E agora, um homem com tantas cores em relação à personalidade, uma cor preferida. Aí, muito difícil. Depende do mood do dia. E Felipe por Felipe. Uma pessoa ansiosa e criativa. Ô Fê, legal. Ansiedade e criatividade acho que anda junto com quem faz empreendimento e trabalha com criatividade, não tem como, né? No dia a dia a gente se encontra com diversos desafios que pegam a gente de surpresa. E a ansiedade, ela acaba fazendo parte, né? Ansiedade, acho que de como que o seu negócio vai ser desenvolvido, ansiedade da aceitação do público, ansiedade, acho que em referente a N assuntos. Mas quando você olha a sua trajetória, né, você começou ali contando pra gente um pouquinho sobre a sua convivência em Veneza, que abriu seu olhar para essa moda gênero, sobre a questão de cursar design e moda, né? Mas eu queria entender o Fê antes disso. Como que foi escolher moda? Como que foi se mudar para um... Você é de Ribeirão, né? Sou de Ribeirão mesmo. De Ribeirão, se mudar para um estado completamente, culturalmente muito diferente, né? De comportamento de pessoas diferentes. Então, como foi toda essa transição? Como que foi essa caminhada, essa jornada sua? Então, eu falo que muita coisa não foi escolhida. Eu me entendi, me descobri como um homem gay muito cedo. Então, todas as minhas escolhas, elas sempre permearam a minha orientação de gênero. Porque não dá pra gente separar isso
Infelizmente, na sociedade homofóbica que a gente vive, não tem como a gente separar essa questão. Então, quando eu me assumi, foi um processo muito turbulento, né? Eu tive o privilégio de ter pais que, por mais que foi um processo de aprendizado, me apoiaram. Só que a cidade, para mim, era um lugar muito hostil. Então, eu não tive o tempo de conseguir me entender como homem gay e criar minha personalidade. Então, quando eu me assumi, e foi bem perto da época do vestibular, eu falei, não, eu quero ir embora de Ribeirão, eu quero ir para um lugar que ninguém me conhece, lá eu quero realmente me reencontrar, me conectar e me conhecer melhor. E eu sempre quis fazer algum curso que envolvesse criatividade. Inicialmente eu pensei em artes visuais, mas tinha sempre aquela coisa na cabeça, isso não vai dar dinheiro, não sei o quê. E pelo menos a moda, a gente vê a moda tanto como criativa, mas também num viés comercial, né? Produto e roupa. Então eu falei, beleza, a moda eu posso unir, né? A criatividade é uma coisa rentável, eu vou estar dentro dessa indústria que me interessa. E aí eu pensei, onde eu posso ir? Comecei a pesquisar todos os cursos de moda que existiam, porque infelizmente a gente também não é estimulado a seguir por essas áreas da indústria criativa, então eu tive que ir atrás dos cursos, pesquisar, entender melhor o que era esse universo, tudo isso no meu terceiro colegial, passando por várias questões, né? E aí achei Fortaleza. Falei, não, é o lugar mais longe que tem de Ribeirão Preto, então é para lá que eu vou. Então não foi uma escolha muito assim, vou para Fortaleza. Queria ir para longe de Ribeirão. E aí, por sorte, pesquisando, descobri que eram os melhores cursos de moda do Brasil. E sempre fica entre primeiro, segundo e terceiro das federais do Brasil. Aí prestei o Enem e passei, fui para lá. Na época eu estava noivo, então ainda fui com o meu noivo. E foi assim que acabei caindo no Ceará e foi a melhor escolha da minha vida. Ter essa experiência de uma outra cultura, sair um pouquinho aqui do Sudeste, a gente é criado com uma arrogância muito grande, né? Como se tudo acontecesse só aqui. Então, tá lá. Eu senti muito mais próximo uma cultura nacional do que a gente tem aqui. Aprendi muito e conheci muita coisa. Então, foi crucial para ser quem eu sou hoje, para poder criar a Falha, né? Para ela ter essa cara que ela tem hoje. Maravilhoso. E você, aproveitando, você traz essa vivência cultural que você teve lá, em Fortaleza, dentro das suas convivências, né, em contato com essa cultura, para a Falha hoje, tentando trazer essa brasilidade que você vivenciou lá para a sua marca? Então, para mim é muito importante a gente ter marcas que tenham a nossa cara, a cara do Brasil. A moda brasileira, ela ficou muito tempo pautada no que vinha da Europa, no que vinha de fora, e a gente perdeu, assim, mais ou menos na década de 70, a gente tinha muito do Brasil. Década de 80 e 90, a gente perdeu muito da nossa nacionalidade na moda. Então, para mim, é crucial trazer essas questões desde o artesanato, das manualidades, ou até mesmo da nossa identidade, sejam nas cores. Todas as coleções que eu lanço, elas sempre têm uma história por trás da coleção. E nessas histórias eu faço questão de trazer essa brasilidade. A identidade da Falha tem, assim, no nosso flyer que a gente envia junto com o produto, a estampa atrás do flyer é o caquinho do chão da casa da avó. A embalagem que eu mando os produtos é aquele saco de laranja de feira. Então, eu tento trazer muito da nossa cultura, do nosso dia a dia para dentro da Falha. E você mesmo disse que passou por um processo de rebranding, digamos assim, do naming da marca. E da onde surge Falha, né? Porque, querendo ou não, quando a gente pensa em falhar, a gente vem com uma negatividade. É uma palavra negativa no dia a dia, né? E como que você introduz isso para a marca e reforça essa positividade desse nome? Bom, a Falha inicialmente chamaria Fenda, porque veio de um lugar de intersecção, de uma fenda entre tempo e espaço, algo que unisse os corpos. Ainda era muito novo, porque foi na minha graduação, né? Ainda não tinha maturado muito essa ideia. Só que aconteceu, eu fui registrar a marca, né, registrar o nome Fenda, e já existia uma marca chamada Fenda. E aí falei, não, e agora? O que eu vou fazer? E foi a melhor coisa que aconteceu, porque comecei a pensar o que é a Falha. O que era a Falha, né? A Falha é justamente uma marca que representa as pessoas que a sociedade vê como falhas, né? A gente fala de gênero, de moda a gênero. Então, quando a gente fala dessas questões, qualquer gênero que foge do padrão, a sociedade vê como uma falha de gênero, uma falha da natureza, uma falha de caráter. Então, a Falha fala sobre a gente abraçar essas falhas diárias que reescrevem a história da sociedade, da humanidade. Então, a gente entender que essas falhas fazem parte da gente, empoderar e reforçar. É igual, eu brinco muito com a palavra viado, que a gente ouve como uma forma pejorativa, mas dentro da nossa comunidade a gente ressignificou e é empoderamento. Então, a Falha está nesse lugar de ressignificar algo negativo. Ela veio daí. Você trabalha com um público extremamente em potencial, né? Falando em relação a negócios. Muito abrangente. Só que ao mesmo tempo que você... Quando a gente vai falar sobre comunidade LGBTQIA+, a gente está falando de múltiplas personalidades, múltiplos gostos. E ao mesmo tempo que você tenta abranger todo mundo, você também exclui uma parcela, seja
pela questão de identidade com o seu produto, identidade com o estilo, né? Quais as dificuldades que você encontra hoje em tentar ser o mais plural possível? Bom, a Falha, por ser uma marca gênero, ela já carrega esse estigma no nome que afasta muitas pessoas, né? Então eu sinto que na comunidade LGBT, por já ter esse discurso, esse diálogo, eu tenho uma abertura muito grande. O que eu acho incrível, né? Porque é para esse público que eu crio inicialmente, né? Por mais que a Falha seja abrangente, uma coisa que eu aprendi com uma professora muito querida minha, que é assim, quem comunica com todo mundo não comunica com ninguém. Então eu tento falar com essa galera, meu foco está neles, mas eu quero que a moda gênero, ela estoure essa bolha e que as pessoas que não se identificam como pessoas LGBTs entendam que uma peça gênero é só uma peça de roupa e quem dá significado para essa peça é aquele corpo que veste. Então a minha missão é tentar atravessar essas pessoas também, mas é muito difícil. Como você falou, existe esse estigma do nome, então isso afasta. Por conta das peças da Falha serem sempre muito coloridas, muito estampadas, com muita textura, também assusta um pouco. A gente está acostumado a se vestir para passar desapercebido e a Falha é o oposto. É se vestir para chamar atenção, para você performar quem você é. Então tem sido uma missão, ainda mais aqui para Ribeirão, que ainda é uma cidade muito conservadora nos costumes. Então eu sinto que tem uns bloqueios, às vezes nas feiras que eu participo. Até a galera chega a conversar, só que quando eu falo que é uma moda gênero, só por ter a palavra gênero já dá um sustinho na pessoa. Então tem gente que sai, que não quer conhecer, tem gente que até quer saber mais, aí acaba pegando a pessoa por aí. E eu sinto que as mulheres também têm muito mais abertura para consumir, pensando em pessoas heterossexuais, né? Os homens ainda têm um bloqueio maior de usar a moda gênero, de pensar numa roupa que pode ser vestida por qualquer corpo. E eu busco isso, tentar sempre trazer esses signos de gênero e desconstruir dessa forma para tornar a Falha plural e trazer essa mensagem que roupa não tem gênero, né? Minha peça de roupa não tem nenhum significado de gênero. Quem dá esse significado é o corpo. Maravilhoso. Voltando agora à Veneza, né? Quando você tem a oportunidade de ir para lá, vivenciar, como que era a sua cabeça nesse começo de faculdade? Porque você não chega pensando já, quero uma moda gênero, quero trabalhar com esse nicho, né? Eu entendo, pelo que você fala, você também foi para se descobrir lá, né? Formatar a sua personalidade, formatar quem era o Felipe, né? Se autodescobrir para depois se mostrar para o mundo. Então, como que foi para você? Surgiu a oportunidade, vou para Veneza, encontrar esse gancho lá. Quais foram as suas vivências lá que proporcionaram isso? Como que foi essa vivência internacional, né? E como também isso reflete no seu dia a dia, no seu posicionamento, em quem é você hoje. Conta um pouquinho. Léo, foi assim, uma experiência muito surreal. Como eu te falei, não foi nada muito planejado. Então, quando eu cheguei em Fortaleza, comecei a fazer faculdade, eu não sabia exatamente o que era o mercado de moda, quais eram as possibilidades, então eu fui muito cru. Né? Como eu te falei, a gente não tem esse estímulo aqui, né, no colegial de pensar moda, pensar arte. Então eu cheguei lá, sei que moda é roupa. E aí eu fui descobrindo quais eram as áreas. Então, moda gênero nem passava pela minha cabeça naquela época. E eu vinha de uma construção muito patriarcal, muito machista. Então, até eu, mesmo sendo um homem gay, ainda tinha algumas questões que eu precisava desconstruir. Jamais pensei no começo em usar saia, em usar uma roupa que não era vista como masculina. Então, esse processo foi muito lento. Aquele momento de faculdade também, que a gente chega com uma cabeça muito imatura. Só que aí conheci pessoas incríveis e comecei a entender melhor sobre a vida acadêmica. Me despertou esse lado que até então eu não tinha, da pesquisa. E, paralelamente, quando eu estava no segundo semestre de faculdade, eu fiquei sabendo do Ciência Sem Fronteiras, que era um programa do governo que dava uma bolsa de estudos para uma pessoa morar por um ano fora para estudar dentro da área dela. E, inicialmente, eu não pensei nessa hipótese, para mim era uma coisa muito distante. Eu nunca pensei que teria a oportunidade de estudar fora, né? Eu, pelo menos, pela minha família, assim, não era uma realidade nossa. E aí comecei a entender melhor o Ciência Sem Fronteiras, e aí foi passando a graduação, eu fui me amadurecendo dentro do curso, fui me descobrindo como pessoa e também como acadêmico e como criador de moda. E aí eu estava perto de me formar já. E o Ciência Sem Fronteiras, ele tem um limite, você só pode se inscrever para concorrer à bolsa com no mínimo 20% do curso e no máximo 90%. E eu estava assim, com 83% do curso já feito. Falei, agora preciso me inscrever. Aí apliquei uma bolsa para Portugal. Aí, nesse ano que eu apliquei, cortaram as bolsas de Portugal. Eu falei, não acredito. Aí, tentei de novo, me inscrevi para a Itália. Não falava italiano, nunca tinha estudado. Fiz 6 meses de aula particular, assim, super intensivão, porque tinha que fazer uma prova de proficiência no idioma. Aí, chegou o dia da prova, eu tirei, assim, a nota exata de corte. Falei, não, vai dar. Aí, passei. Fui aprovado. Aí, foram 6 meses de espera, né, entre ser aprovado e a data de ir.
E a viagem em si foi a melhor experiência da minha vida. Às vezes eu fico até me sentindo aqueles memes que faz intercâmbio e já volta falando outro idioma. Mas é porque foi assim, um ponto alto, um momento de descoberta, de fazer um contraponto com a minha cultura e com uma cultura de fora. Entender assim, o quão incrível é o nosso país, o quanto nós somos pessoas calorosas e pessoas abertas. Eu senti muito uma galera fechada lá fora, são outros costumes. Ao mesmo tempo também um sentimento de angústia, porque a moda lá é muito valorizada. Então as pessoas entendem, qualquer pessoa que te para na rua e pergunta o que você faz. Se você fala que faz moda, eles te olham com uma cara tipo, nossa, que incrível, que legal. Já aqui se eu falo que faço moda, a galera fica, ai, mas você não trabalha? Você não tem uma outra profissão? Então foi um espaço de crescimento, de conseguir fazer esse contraponto e de conhecer assim um mundo fora do meu universo, né? E de aprender um novo idioma, de aprender uma nova cultura. Foi incrível, assim, foi uma experiência maravilhosa. Mas como que entra a questão da moda a gênero lá, naquele local, naquela fase, né? Quando você percebe essa oportunidade, nessa convivência. E não sei, você vai me dizer agora, né? No Brasil, isso dentro da sua área de estudo, já era comentado sobre, ou era algo muito distante, até mesmo dentro do centro universitário, sabe? Não era algo ainda difundido, não era algo que se mencionava, era algo ainda realmente distante. Quando você vai para lá, isso é mais evidente. Então, o que eu sinto é que dentro da academia, lá no meu espaço universitário, existia esse diálogo sobre as questões de gênero na moda. E, ao mesmo tempo, também, porque dentro da faculdade de moda, a gente tem uma abertura para desconstruir o nosso vestir. Então, as pessoas já faziam essa questão, tipo, homens usando saia, já era uma coisa muito natural lá dentro. Mas, se a gente saía de dentro desse espaço acadêmico ou dessas bolhas mais seguras, já era diferente, né? As pessoas não recebiam tão bem. E lá eu comecei a entender que, por mais que existe também, não vou pintar como se lá fosse um lugar mais aberto, que não, ainda mais a Itália, existe muito preconceito, muito machismo. Só que eu acho que existe uma tolerância no sentido das pessoas poderem ser quem elas são. Então, assim, alguém passava usando uma roupa que não era vista como do gênero dela, não existia uma agressão física, não existia uma piada, era muito mais natural. Então, lá eles tinham essa autonomia muito maior. E a discussão dentro da academia também estava um pouco mais efervescente. Então, lá que eu comecei a perceber que era possível que isso extrapolasse a bolha da faculdade ou a bolha das pessoas desconstruídas que já falavam sobre isso e conseguisse chegar realmente num público geral. Então, lá eu acho que foi o gatilho. Mas eu já via no Brasil, já conheci algumas marcas que estavam ali começando esse trabalho, mas eu acho que veio desse lugar de enxergar pessoas no dia a dia que estavam vivendo a realidade delas, sendo quem elas eram, sem ser perturbadas, sem ter o seu espaço invadido. Então, eu senti lá que tem essa tolerância maior. Uhum. E por conta das semanas de moda, por conta dessa discussão da moda lá ser muito mais antiga, eu acredito que elas estavam um pouquinho mais adiante por essa questão mesmo. Mas hoje em dia temos marcas nacionais a gêneros incríveis. Tipo, a gênero realmente é uma pauta. A gente vem, eu acho uma coisa legal de falar, porque às vezes quando eu falo de moda gênero, as pessoas falam assim, mas o unissex sempre existiu. E é outra coisa, são dois universos totalmente diferentes, né? O unissex, na verdade, ele reforça estigmas de gênero. É bem problemático a gente pensar. Então, eu sinto que a discussão hoje em dia está muito mais ampla aqui. Uhum. Mas foi esse momento da virada lá em Veneza. E, então, aí você volta lá para Fortaleza, finaliza seus estudos e, nesse processo, você monta todo o seu portfólio como conclusão de curso lá, né? E aí, você fala, agora eu vou me aventurar como empreendedor, como artista, como designer de moda. Quais os desafios que você enfrentou nesse processo? Quando você volta para Ribeirão, você traz essa marca para cá, você se depara com os seus monstros do passado? Porque eu entendo que você foi para lá para se descobrir, como eu falei, né? Para se ressignificar. E aí você volta para onde você não tinha esses medos, digamos assim, onde você tinha que enfrentar. Como que é enfrentar isso? Como que é trazer toda a sua bagagem de volta para Ribeirão? Porque acho que quando você volta não se encaixa mais, né? Porque você é outro Felipe, você tem outras experiências e aí você precisa também ressignificar o que você vivenciava aqui. Então, quando eu voltei, eu vim muito pronto para o que eu queria, né? Minha ideia era voltar para Ribeirão, foi justamente para poder juntar uma grana para poder lançar a Falha, né? Esse era meu plano inicial. Vou voltar para Ribeirão, vou voltar perto da minha família, onde eu tenho minha rede de apoio, para poder seguir com isso. Mas, obviamente, meu medo gigantesco de voltar, até a palavra voltar, né? Retroceder. E eu sinto que Ribeirão tem essa coisa que as pessoas vão embora, mas acabam sempre voltando. E eu sempre falei, não vou voltar. E olha, estava eu vindo para cá de novo.
Então, chegar aqui foi assustador. Realmente enfrentar coisas que eu tinha deixado para trás. Mas, ao mesmo tempo, foi muito revelador. Porque eu vim para cá uma nova pessoa. Eu mudei muito, né? Nesses 6, 7 anos que eu fiquei fora. Então, as inseguranças que eu tinha naquela época, quando eu fui embora, já não eram mais as mesmas. E, por sorte, eu encontrei um Ribeirão muito melhor, né? Eu sinto que as pessoas que ficaram aqui conseguiram melhorar a cidade de uma forma que ela ficou mais acolhedora. Então, quando eu fui para lá, para Fortaleza, os centros culturais, eles eram muito poucos. Os espaços que a gente podia frequentar e ser que a gente era eram muito poucos também. Então, voltar e encontrar uma cena cultural mais forte me animou a estar aqui e conseguir lançar a Falha. Eu percebi que realmente tinham pessoas aqui que queriam comprar ideia, queriam consumir, e espaços culturais que eu poderia ocupar. E trabalhando com moda, a gente pensa no produto, mas a gente também entende que a moda ela é um comportamento. Então, não dá para você ficar só pensando na roupa. E aqui em Ribeirão eu pude montar, faz parte de coletivos que eu montei, então para poder ter uma produção cultural, trabalhar com arte visual também. Então, assim, a minha arte visual, ela começou para poder levantar uma grana para a Falha. Mas hoje em dia eu já faço as estampas da Falha, eu faço design de superfície. Então, as coisas elas foram meio que se alinhando. E me veio um novo sentimento, que ao invés de deixar Ribeirão, é de melhorar a cidade para as pessoas que estão aqui e para as pessoas que vão vir. Desde pensar moda, mas também de ocupar espaços públicos, pensando na comunidade LGBTQIAP+. Então, foi assustador no começo, mas hoje eu acho que faz parte da minha bravata, da minha batalha Fortalecer diária. a cena, né? Exatamente. E Fê, quando você pensa na Falha, você pensa, né, uma moda gênero e enfrentar barreiras, né? Você volta para Ribeirão em que ano, mais ou menos? Eu cheguei em 2017. Finalzinho de 2017, começo de 2018. Não faz tanto tempo assim, pensando que a gente também pega uma pandemia nesse meio tempo aí. Mas quando eu penso também em 2017, tinha um ano aí de formado dentro de publicidade. E quando eu escolhi o curso, eu falei, cara, aqui para mim foi algo que foi libertador no sentido, eu estou no ambiente onde eu consigo ser quem eu sou, né? Eu não preciso me formatar para se encaixar onde eu quero estar. Então isso foi muito libertador nesse sentido. E aí as coisas foram se transformando e vem se transformando até hoje. Como você vê essa transformação nesses últimos tempos, né? Porque você chega com um cenário já diferente, mas ao mesmo tempo você vai fazer produção cultural para encaixar melhor a Falha nesse sentido e também para proporcionar esse espaço para outras marcas, outras pessoas. E então, como que você vem dessa transformação também nesse meio tempo? Léo, eu sinto muita transformação olhando para a moda. Porque no ano que eu cheguei, eu não conhecia nenhuma marca de moda em Ribeirão, né? Eu fiquei muito tempo fora, não acompanhava tão perto. Então, por mais que tivesse essa melhora cultural, ao mesmo tempo eu via que na minha área estava muito escasso. Ribeirão tem um curso de moda, né, uma faculdade, também tem um curso técnico no Senac. Só que ainda assim a produção de moda e o pensar moda em Ribeirão é muito fraco. Só que de 2017 para cá, eu já vi outras marcas surgindo. Eu tive o privilégio de participar, de conversar com alunos dos cursos de moda. Então, de ver que eles também querem fortalecer o mercado e trazer a moda para cá. Novas marcas que estão surgindo também. Ribeirão é uma cidade que tem um potencial econômico muito grande, que consome muita moda, mas Ribeirão não tem uma identidade. Então, Ribeirão consome moda que vem, que a gente chama de modinha, que vem de fora, que vem do Brás, essas O que lojas, é comercial, né? O que é comercial, exatamente. Mas, por conta dos alunos de moda, das pessoas que pensam moda, estarem fortalecendo a cena, eu sinto que o autoral vem ganhando espaço. E ainda mais um pós-pandemia, né? A gente viveu aí 2 anos praticamente de pandemia, que a gente voltou muito para dentro de si e essas questões da manualidade, do pensar as nossas raízes, estava muito mais aflorado, né? Então, eu sinto que as pessoas estão fortalecendo essa área, principalmente porque muita gente perdeu emprego. Então, a gente vê aí dentro da indústria criativa o quanto de marca vem surgindo, o quanto de pequeno empreendedor que vem surgindo. Então, eu acho que esse fortalecimento do autoral está acontecendo também por essa questão. E a moda autoral, ela entra nesse caminho. Eu sinto que a cena de Ribeirão está crescendo, ainda não é o ideal, está longe de ser. Eu enfrento muita dificuldade com a Falha, né, por ser um produto nichado, mas também para vender aqui dentro. Hoje em dia, a maior parte da minha venda, ela é para fora, né? Eu tenho o site, né, o e-commerce, então eu vendo muito para fora de Ribeirão. Quem compra em Ribeirão ainda é uma bolha que está crescendo, mas ainda são as pessoas mais próximas da Falha que realmente consomem. Mas eu sinto que é um cenário que me dá esperança, né? De vendo para 2017 para agora, teve um crescimento bacana.
Quando você sai da universidade com o seu portfólio, né, com o seu estudo, aquilo ali é um protótipo, ele é um projeto ideal dentro do seu ponto de vista, é aquilo que você quer propor para o mundo e você quer que as pessoas comprem isso. Comprem seu sonho também. Quando você vai pra rua, digamos assim, vai expor sua marca, vai realmente agora eu quero viver disso, as barreiras que você encontra, até onde você abre mão do que você idealizou, e aí o que você não abre mão. Tipo, Léo, até aqui eu entendi que eu precisava abrir mão para ser hoje algo comercial. Depois eu posso voltar a idealizar aquilo. Como que você faz esses contrapontos, né? Tipo, isso daqui eu cedo, mas isso daqui não. Léo, essa é uma pergunta muito interessante, porque isso acontece demais e eu sinto que as pessoas se frustram muito nesse processo, porque a gente vem de um ambiente ideal, que é a universidade, onde tudo é permitido, onde o pensar é incentivado, só que a gente trabalha com um produto. Então, no final das contas, a gente precisa vender, né? Então, essa caminhada ela é muito triste, porque a gente vem com uma ideia na cabeça, um conceito muito forte, e a gente começa a receber, assim, os nãos e tipo, as portas fechadas. Para a falha, ainda mais pela questão de gênero, eu sinto que ela já tem, a porta já está fechada. Então, eu tenho que primeiro abrir, conseguir arranhar esse espacinho. E o que eu senti que eu tive que fazer para a falha? Eu vim com um produto muito conceitual, né? A gente, dentro da moda, a gente classifica os produtos entre vanguarda, fashion e clássico. O fashion são as tendências de moda que surgem sempre. O clássico são aquelas peças que vão ficar para sempre no seu guarda-roupa, que é a camisa branca, o jeans, a regata, a camiseta, mas são peças mais básicas. E tem o vanguarda, que são aquelas peças que você olha e fala assim, nossa, ela é muito diferente, eu vou usar ela uma vez a cada ano. E ela vai ficar sempre no seu armário, mas é aquela peça que ela é atemporal. E a falha, ela veio do vanguarda só. O meu mix de produtos era todo vanguarda, vanguarda, vanguarda. E eu percebi que as pessoas não consomem isso diariamente, né? E compram uma peça ou outra, mas não compram todo dia. Então, eu comecei... Foi o primeiro atravessamento que eu tive. Então, pensei, não, vamos mudar um pouco isso. Vou trazer um pouquinho mais para o comercial algumas coisas. Manter uma linha mais conceitual, mas ter esse mix mais amplo. E em alguns momentos eu tive que ceder nesse sentido também. De talvez as campanhas da falha, tentar tornar um pouco mais comercial e menos conceitual. Mas, paralelamente, eu cheguei num ponto... Eu tive até fiz uma mentoria um tempo atrás, onde a gente bateu muito nessa tecla sobre... a força de você acreditar na sua identidade, do que é o seu produto. E a partir do momento que você acredita e você vende isso de uma forma verdadeira, as pessoas acabam também cedendo e consumindo e se identificando. Então, hoje eu tento ceder o mínimo possível. Óbvio que eu tenho essa linha comercial, por exemplo, que eu acho que é a maior abertura que eu fiz, mas sem perder a identidade de quem a falha é, né? Porque se eu abrir muito, eu acabo perdendo a missão da falha, que é de reforçar que não existe gênero na moda, de reforçar que toda performatividade de gênero é relevante e que ela existe e que ela é importante. Eu acho que quando você trabalha com a parte de economia criativa, você trabalha o seu eu, né? Até onde é o Felipe, até onde o Felipe vai dentro da marca e a partir dali quando começa a falha. E já emendando em outra pergunta, quando você chega, você vê um cenário ainda falho. E aí você começa a fazer os eventos para uma mudança de comportamento, né? E como que esses eventos ocorrem, como surgem essas oportunidades, já falando aí um pouquinho da produção cultural. Bom, é difícil separar o Felipe da falha, porque uma coisa que eu trouxe da minha graduação, que uma professora minha também sempre falava, que a gente tem que criar para a pessoa que a gente conhece. Né? Não posso criar para uma pessoa que eu nunca vi ou para uma pessoa que eu não convivo. Então, eu falei, gente, para quem que eu vou criar? Quem que eu conheço melhor? Eu. Então, vou criar para mim, mas obviamente pensando nas pessoas que estão próximas a mim, nas pessoas que eu estudei, porque a gente faz um levantamento de público, a gente estuda, né? Então eu sinto que eu vivo dentro da falha, a minha realidade é a falha, mas eu sinto também que ela não é só a minha realidade, tem outras pessoas que convivem, que consomem. Então o Felipe está muito ali, ó, quase que imerso dentro da falha. E a segunda parte que você perguntou... Quando eu voltei para Ribeirão, já tinha, obviamente, uma cena formada. Né? Tem pessoas aqui em Ribeirão que continuaram aqui fortalecendo. Então, eu acho que nada acontece sozinho. Eu cheguei e tive o privilégio de encontrar pessoas nesses espaços culturais que me abraçaram, que me apoiaram. E eu me senti fortalecido para poder começar a tentar trazer o meu toque para Ribeirão. Então, eu montei um coletivo junto com alguns amigos, né? Faço parte do coletivo Afim. A gente montou o coletivo em 2018, somos em 4, que foi um espaço muito importante para eu conseguir me reintegrar à cidade e também de conseguir pensar a economia criativa aqui dentro. Hoje em dia a gente faz feira, né, a Feira Fim,
Nós começamos em 2018, com a primeira edição. Já tinha feira em Ribeirão. Ribeirão tem uma cultura de feira que já vem de um tempo. Né? Tinha a Feira da Baixada, tem a Feira Hippie, que é um formato de feira que trabalha com artesanato. Tem outras feiras que aconteciam aqui. Então, o Coletivo Afim não foi protagonista. A gente pegou dessa cultura e a gente deu o nosso toque. Eu acho que cada organizador de feira que vem para Ribeirão dá esse toque especial, né? O seu caminho. E aí o coletivo me permitiu conhecer outros empreendedores, me permitiu mudar um pouquinho a cena, trazer projetos culturais, trabalhar com eventos, desde festa, as próprias feiras, cursos de formação para pequeno empreendedor, parcerias com o Sebrae, com o Sesc, com o Senac, e de alguma forma ganhando espaço e fortalecendo aqui a cena cultural de Ribeirão. E aí, onde entra a falha nesse processo, né? Vou fomentar uma feira, vou dar meu toque, meu olhar para essa feira, para atrair esse público, óbvio que em conjunto com outros, né, produtores, com outros artistas que também vão ali colocando seu olhar, e aí você insere a falha dentro disso. Quando você insere a falha dentro desses espaços, você sente que o público está chegando, que o público está se propondo a conhecer, se propondo a consumir, né? E mudando esse comportamento, você já sente essa mudança de comportamento de consumidor? Então, eu sinto que isso está mudando, só que existem viés, né? Toda feira em Ribeirão, ela tem um viés muito particular, cada uma tem o seu viés. Então, não são todas as feiras que estão abertas a entender, assim, não a feira em si, a feira é muito receptiva, mas os consumidores daquela feira, às vezes, não estão tão abertos. Então, eu tento estar com a falha, tentei muito em todas as feiras que eu conhecia, sempre vi uma feira nova e me inscrevia com a falha, para conhecer, para entender qual que é aquele perfil. Mas hoje eu tenho as feiras que eu sei que funcionam para falha, no sentido de venda. Eu sei que tem aquelas que funcionam para aumentar o meu público, para que as pessoas conheçam, né? Não, às vezes não só a compra, mas só de você entregar um cartão, da pessoa te seguir no Instagram. Então isso já dá uma abertura legal para a marca. E a falha, dentro das feiras que eu organizo, assim, a falha ela é a minha identidade. Então, se não tem a identidade da falha, a falha não vai estar naquele lugar, né? Não vou forçar, não quero estar num lugar que eu não seja bem-vindo. Eu como pessoa, como criador, como gestor cultural e a falha como uma marca. Então eu sempre procuro ver o que tem a identidade dela, o que tem a ver, para que ela ocupe esses espaços. Eu quero entrar um pouquinho depois ainda no processo de criação de criação do produto, né? Mas antes da gente falar sobre isso, você se deparou com preconceitos, com... Você fala muito das portas fechadas, né? Mas você sente isso, que é não uma aceitação do produto ou é uma não aceitação do Felipe, né? Mesmo que as duas coisas caminhem juntos. Eu acho que é um pouco dos dois. Tanto do produto, do conceito, principalmente. Porque às vezes o produto da falha, ele passa... Vamos supor, se eu estou expondo numa loja colaborativa, que não tem ali a estética da falha, só o produto, às vezes a pessoa compra. Mas o conceito da falha, eu sinto que incomoda muito mais do que o produto final. E também a minha imagem como pessoa, também eu sinto que tem esse bloqueio. Logo no começo, quando eu vim para Ribeirão, eu estava trabalhando muito com colagem. E eu comecei a procurar lugares aqui em Ribeirão para expor e para vender esses trabalhos de colagem. E eu fui em algumas lojas, que são lojas voltadas para... que trabalham com arquitetos, para projetos. Então, que eles têm assim, muito trabalho para... Quem está fazendo planejamento arquitetônico vai lá e compra as obras ali. E eu senti que eu entrava, primeiro tinha uma leitura de quem eu era. Né? Existia esse bloqueio, antes mesmo de eu mostrar minha arte, já era tipo assim, não, mas esse espaço talvez não seja o seu. E senti isso dentro do universo artístico, que a gente tem essa visão que é super aberto. E na moda a mesma coisa. Por Ribeirão ter esse costume de consumir moda mais comercial, então quando eu entrava numa loja para mostrar as peças da falha, para conversar, era um susto. Nossa. Ou senão era aquele clichê, o gay da moda. Então, assim, tá permitido porque eu sou o gay da moda. Então já me coloca naquele lugar comum, naquele clichê. Então, ou tem um bloqueio, ou é nesse ponto de... já sei quem você é, porque você é o gay que fez moda, então você é assim, é um espaço figurativo, né? Exatamente. Ô Fê, e você sente também que esse preconceito se dá dentro da própria comunidade LGBTQIA+. Com certeza, sinto demais. E mais uma vez a gente volta, porque a gente não consegue fugir muito do lugar que a gente foi criado, né? Então, por Ribeirão ter esse ar conservador, mesmo dentro da comunidade LGBT, existe isso, né? Eu sinto muito entre os homens gays. Existe esse bloqueio, essa questão do comportamento, tipo, eu sou gay, mas eu não sou uma mulher, então eu não vou usar uma roupa que não seja o padrão heteronormativo. Então, existe um bloqueio muito grande dentro do próprio público, tanto que, assim, eu falo que hoje em dia as pessoas que consomem falha, mesmo da comunidade LGBT, eu consigo olhar para a pessoa e falar, não, você é uma pessoa que vai consumir. E consigo olhar para outra e falar, não, você já não tem um perfil.
E esse preconceito ele existe, até em feira mesmo, já vi pessoas LGBTs ter um olhar atravessado, um pouco, ai, não, ou achar que é performático demais, que é colorido demais. E é muito triste também porque vem desse lugar de opressão, né? A pessoa ela não sente a vontade para usar uma roupa que é muito diferente do que é permitido porque ela não quer chamar atenção. Ela já recebe tantos apontamentos, né, que mais um, às vezes é difícil demais para ela lidar. Não é todo mundo que está disposto a lutar diariamente, né? Porque é uma luta. Às vezes você olhar, abrir o guarda-roupa e falar, nossa, hoje eu vou usar uma roupa para sofrer algum tipo de violência na rua, porque infelizmente isso acontece muito. Ou hoje eu vou passar desapercebido e não vou brigar hoje, vou ficar em paz. Eu lembro de uma feira do coletivo, acho que inclusive foi a última feira que você participou do coletivo, que eu cheguei e falei assim, Fê, eu amo aquilo que você propõe, eu amo suas peças, mas eu não consigo ainda utilizar elas, por causa de cor. Uhum. Se você abrir meu guarda-roupa, a Mari tá aí de prova, a Mari tá me vestindo, né? Ela abre meu guarda-roupa, é só tons neutros, né? Então é roupa neutra. É tipo, acho que também muito do espaço que eu me coloco como profissional, porque se a gente vai fotografar um casamento, a gente tem que passar despercebido, né? A gente não pode ser o centro da atenção. Então é só, tipo, calça jeans preta, blusa preta. Então é muito difícil, dentro do meu dia a dia, usar cor. É muito sempre o Leonardo, calça preta e blusa preta. Mas eu venho me propondo a ressignificar isso, né? Acho que primeiro que cor, ela transmite outra vibe, ela transmite outras características e é um autoconhecimento também, aquilo que fica bom em mim e aquilo que não fica bom. Então eu venho trabalhando isso em mim e estou aqui de falha hoje e estou me sentindo muito bem. Às vezes, quando eu me olhava no espelho, eu falava, gente, essa cor não fica boa, mas tipo, não é a cor que não fica boa, sou eu que não tô aceitando isso, né? Então é uma mudança de comportamento também. E quando a gente fala dos preconceitos, seja um preconceito contra a moda gênero, seja até o preconceito em relação à quantidade de cor, como você tenta quebrar isso, né? Você tem algum trabalho que evidencia isso? Você cria algum tipo de conteúdo sobre isso? Faz parcerias com profissionais, com personagens, né, de moda que vão trabalhar isso com o consumidor ou não? Léo, eu acho que o principal do que eu trago para a marca, para moda, pensando em moda gênero, não é nem a questão de, agora todo mundo tem que usar cores, ou é que a gente tenha autonomia. Eu acho que isso é crucial. A gente entender que, desde o começo da nossa percepção da nossa identidade, a gente nunca teve autonomia para montar e escolher quem a gente vai ser. Tudo é muito imposto. Quando a gente entra numa loja, por exemplo, a gente já vai direto para a seção que é designada para o nosso gênero. Então, as pessoas têm que começar a entender melhor quem elas são e ter autonomia para poder escolher o que elas quiserem escolher. Não é só sobre usar cores, mas é sobre poder usar. Sabe, eu vou usar cor, quero usar, experimentei, não gostei, vi que não combina comigo, ok, mas tenha esse impulso, sabe? Tenha a liberdade para querer escolher, para poder escolher. Eu acho que isso é o principal quando a gente fala de questões de gênero na moda, que é você quebrar essa construção social para que as pessoas possam usar. Tem até um amigo meu que brinca assim, tipo, nossa, agora todos os homens vão ter que usar saia. Da falha. Não é sobre usar saia, mas é sobre você poder, tipo, sou com vontade de usar uma saia, não vou ter medo de usar, não vou me sentir constrangido de ir na seção feminina, pegar uma saia e ir pro provador. Então é sobre criar essa autonomia e essa vontade de construir essa própria identidade, né? Desconstruir e reconstruir. Mas eu sempre tento conversar isso com as pessoas quando elas chegam no stand. Tipo, prova uma peça. Se você não gostar, tudo bem, mas se permita provar, se permita entender. Porque, assim, as cores, elas transmitem muitas coisas, tanto positiva quanto negativa, né? Tudo que a gente veste é um signo, né? Transmite uma mensagem. Então, eu acho, até com essas questões hoje em dia da coloração pessoal, por exemplo, que está se difundindo, que é uma ideia muito, muito incrível, porque você trabalha com o significado das cores. Então, as pessoas estão se abrindo mais. Mas a minha conversa é sempre essa, tipo, de você se permitir e de você ter autonomia do seu vestir e tirar isso das pessoas que estão ao seu redor, né? De não se sentir coagido, inibido e testar, gente. A gente vai, passar pela vida sem provar, sem experimentar, sem tentar mudar o seu estilo ou tentar reencontrar o seu estilo, né? A roupa é uma coisa muito fácil de vestir, de tirar, não é uma intervenção no corpo. Então, por que não ir experimentando, né? E criando, enlouquecendo nessa área? Agora, falando um pouquinho sobre o processo criativo, né, de desenvolvimento, para criar um estilo único, né, e tão criativo quanto você cria, você tem o seu propósito muito bem definido, né, mas da onde vêm as inspirações? Quais são as suas referências em moda, né? Léo, eu gosto muito desse estilista, gosto muito de buscar referências em tais situações. E como funciona esse processo de construção
do produto, das coleções? Uma coisa que eu acho muito importante, que eu vejo que muita gente, às vezes, que cria moda faz o oposto, eu nunca me inspiro num estilista, numa coleção para criar moda, porque a gente cai na cópia. Mesmo sem querer, a gente fica com uma referência ali no fundo. Então, todas as coleções da Falha, eu parto de uma narrativa, eu crio uma história, crio personagens, penso onde esses personagens vivem, que universo que eles estão, como que é a topografia daquele universo, quais são as cores daquele sentimento, e eu parto desse imaginário para depois transformar isso em produto. Eu tenho algumas coisas da Falha que já são minhas, né? Que é a questão da marca ter peças oversized. Então, eu sempre trabalho com tamanhos amplos. Então, isso é algo que eu sempre trago. Que a minha ideia é de não tolher o corpo, mas permitir que as pessoas escolham acinturar, soltar, apertar. Então, eu sempre venho dessas narrativas, mas seguindo alguns signos que a Falha já tem, né? Já traz. E evitando sempre cair nessa questão de copiar, porque a Falha ela vai para aquele lugar que eu te falei do vanguarda, né? Então a gente não segue tendência. Isso facilita muito, porque as outras marcas estão sempre lançando tendência, então eu sempre fujo daquilo que é uma tendência vigente. O meu processo criativo também vem das artes visuais, então às vezes eu começo a ilustrar, não é nem um croquis, é só assim, rabisco, trabalhar com cor, com forma, e dali eu tiro uma ideia de uma silhueta que eu quero trazer para o produto, uma combinação de cores. Eu nunca me fecho também com uma paleta, que normalmente coleções a gente trabalha com 5, 6 cores. Eu já trabalho com 10, 12 e assim, cabe cor, então vamos colocar. E eu gosto muito de ir ver os tecidos antes de pensar as peças, né? Às vezes você vê uma banca de tecido, você colocando a mão, já vem uma ideia, já vem uma sensação. Eu trabalho muito com sensação, né? De pensar o que esse tecido me remete, qual que é a lembrança. E as minhas referências vêm, tipo, a Falha é uma mistura de uma coisa meio kit, o bibelô da avó, com uma coisa mais contemporânea. Então, assim, uma alfaiataria que misturam com um streetwear, são sempre contrapondo coisas e ideias. Né? E as coleções, né, elas ocorrem a cada quanto tempo? Ou são atemporais? Não, elas vão se mantendo lá e são mais exclusivas. Acabou essa peça, acabou, não é reposto. Então, infelizmente, nesse frenesi que é o consumo de moda, a gente tem que ter novidades quase que sempre, né? As pessoas, elas consomem quando tem o novo. Por mais que eu tente lutar contra isso, né? Até pensando na questão de sustentabilidade, preciso produzir, preciso ter novidades. Mas para também não ser algo tão desenfreado, eu tento sempre ter 2 coleções que eu vou lançar no ano. Só que essas coleções eu divido elas em pequenas famílias, que a gente chama. Então, uma coleção no primeiro semestre, uma coleção no segundo semestre. E cada coleção dividida em 3 famílias, ou seja, 3 entradas. Então, praticamente tem lançamento a cada 3 meses. 2, 3 meses eu lanço um número reduzido de peças novas. Mas sempre com uma quantidade mínima, né? Eu trabalho aí com 10 a 12 peças de cada modelo. Então tem essa certa exclusividade. Depois que acabou, eu raramente faço reposição. A não ser que eu tenha tecido ainda, que eu também evito qualquer desperdício de tecido, então eu reponho. Mas a ideia é essa, não ter uma produção exacerbada, mas sempre trazer novidade, ou tentar pensar a peça que foi lançada e reconfigurar aquela peça, mudar a forma de vestir. Toda coleção que eu lanço, mesmo que eu tenha lançado uma peça no começo do ano, eu lanço uma coleção nova no final do ano, e sobrou daquela peça do começo do ano, eu trago ela para o editorial, para que as pessoas vejam que elas podem combinar aquela peça antiga de uma outra coleção com uma peça nova, para a gente repensar o nosso consumir, né? Maravilha. E as cores? Da onde vem a questão das cores, né? Quando você insere isso na sua vida? Tipo, eu quero algo com muita cor. A cor, ela vem de um lugar que ela permeia tanto as minhas criações de arte visual, quanto de moda. Porque ela vem para mim do lúdico. Eu, mais uma vez, voltando no meu processo de percepção da minha orientação sexual. Eu tive que amadurecer muito rápido. Acho que muitas pessoas da comunidade LGBT amadurecem muito rápido, né? Porque tem que lidar com isso. Então, a gente perde a nossa infância muito cedo, né? A gente lida com traumas e com coisas que a gente não deveria lidar. E a cor vem desse lugar de resgatar esse espaço lúdico, esse espaço quase infantil, mas ressignificando ele para uma forma adulta, né? Então, a gente voltar a momentos da nossa infância que a gente se depara com as cores, que a gente presta atenção nessas cores, que a gente não tem medo de usar e de pintar e de colorir, e trazer isso para esse mundo. E eu venho muito também das animações, das artes visuais, que também trabalham com muita cor. Então, a cor ela sempre esteve presente na minha vida nesse lugar de resgate, desse lúdico, e também de alegrar e de trazer uma nova forma de ver as coisas, de pensar assim com um filtro bem colorido em cima de tudo que está acontecendo.
Eu amo a comunicação da Falha, né? O visual de comunicação. Se a gente vai para as mídias, eu acho que é muito proprietário. É você também o responsável, é você quem monta toda a narrativa dentro dessa comunicação e como ela ocorre, né? Como que é a criação dela. Então, lá na Falha é uma equipe, por enquanto. Nesse momento eu estou sozinho. Só a parte de confecção que eu terceirizo, que eu trabalho com algumas costureiras e costureiros aqui de Ribeirão. Mas todo o resto é praticamente feito por mim. É um lado positivo porque eu consigo amarrar direitinho o que eu quero. A Falha tem um manual, né, desde a linguagem que a gente vai usar para falar com as pessoas, tanto no direct do Instagram, quanto a linguagem que vai com material impresso, que vai no produto. Então, tudo isso é muito amarrado para que as pessoas consigam fazer parte desse universo que é a Falha. Então, eu consigo ter esse controle, mas, ao mesmo tempo, é um pouco exaustivo, né? Porque a gente não tem... A minha especialidade não é o marketing, não é essa parte de produção. Então, para quem é microempreendedor, para quem é da indústria criativa, que tem que fazer todos esses lados, é bem complexo, mas eu acabo fazendo tudo. E dentro dessas narrativas que eu te falei, a narrativa que eu crio para a coleção é a mesma que vai para o editorial, é a mesma que vai para as frases da camiseta, é a mesma que vai para o adesivo, que vai com a peça daquela coleção. Então, todo esse universo é sempre muito, muito amarrado e muito coeso, né? Mas quando você vai falar sobre Nossa, aí tá vendo? Pluralidade, na hora de transmitir isso, é fundamental ter corpos distintos, gêneros distintos. Você consegue, de forma fácil, transmitir isso na hora de uma produção fotográfica, na hora de escolher quem que é a pessoa que vai estar ali na frente, né, da câmera. Como que você faz essa curadoria? Essa, para mim, é uma das partes mais divertidas, né? Porque você vai tá dando vida para um conceito que você trabalhou ali durante meses, mas ainda assim é uma das partes mais difíceis, né? Porque por mais plural que a Falha seja, por mais que o editorial seja plural, a gente nunca vai conseguir ter numa editorial todos os corpos e corpas e etnias e tudo aquilo que a gente quer abraçar. Então, o que eu tento fazer é que cada coleção eu me preocupo em, vamos supor, se eu não representei alguém nessa coleção, nesse editorial, então no próximo eu faço questão que essa pessoa esteja. Eu evito trabalhar muito com modelo profissional. Eu não gosto. Eu acho que trabalhar com pessoas do dia a dia é muito mais... Você consegue criar um elo muito maior e sempre trazer essa questão também do gênero, porque eu acho que a bandeira principal da Falha é o gênero, né? Então, sempre trago nos editoriais essa questão, sempre tento trabalhar ou com modelos que são não binários, ou com modelos... Se for um modelo que se identifica como masculino, eu sempre trago uma pessoa que se identifica como feminina, para tentar mostrar a peça em outros corpos. A Falha, hoje em dia, a gente tem uma grade de medida que vai do PP ao GG. Infelizmente, ainda é uma grade pequena para mim, eu queria poder ampliar. Uma forma que eu encontrei para driblar um pouquinho isso é que as peças são oversized, então eu consigo, vamos supor, o GG da Falha, ele é um G4 de uma marca comum, dessas marcas fast fashion. Então, eu tento ter uma grade muito mais realista, né? Porque as grades, hoje em dia, elas não são realistas com o corpo das pessoas brasileiras. E eu tento entender também que algumas coisas, elas são... vamos supor, uma pence numa peça, né? Pence aquela costura ou aquela dobra. Não precisa ter isso numa peça. Isso existe para marcar o busto de uma pessoa. Mas o busto de uma mulher ou de um homem não é o mesmo, né? Então, para a Falha, eu tento apagar um pouquinho esses signos para poder vestir mais corpos distintos. E trazer isso também para os editoriais. Mas é uma delícia escolher modelo e procurar no Instagram. Falar, nossa, essa pessoa é a cara da marca. Vamos chamar ela e fazer esse contato. Então, você vai realmente em busca desse cenário, não necessariamente alguém que está ali dentro do seu convívio diário, amigos, conhecidos. Você realmente vai pesquisando e vai trazendo para a marca. Assim, se tem a ver com a Falha, eu chamo. Já tenho amigos que foram modelos, tem modelos que viraram amigos, pessoas que eu já parei na rua e falei assim, olha, desculpa estar aqui te parando no meio do nada, mas eu tenho uma marca, eu queria muito que você fosse modelo, porque você é o perfil da marca. Vem desse lugar. Pessoas que mandaram já direct, tipo, nossa, eu quero muito, não sou modelo, mas eu gosto muito da marca, posso fazer uma foto, quero representar, e eu fico super feliz. Falo, vem, vamos fazer parte. Você já está criando uma comunidade, né? Que além de se posicionar para o mundo, as pessoas também vêm em busca dela. Uhum. Acho que isso é o mais especial, porque acho que está no caminho certo. Isso, para mim, é meu sonho. Poder criar um espaço onde eu consiga acolher as pessoas. Não só pensando no vestir, que eu acho que é importante, porque é a forma que a gente se expressa, mas pensando na Falha em outros espaços também. Por exemplo, a Falha, hoje em dia, eu participo muito de roda de conversa com a juventude, para falar sobre gênero, para falar sobre moda. Então, é uma forma que eu consegui encontrar de colocar as questões que eu debato na Falha, sem pensar só no produto, né? Porque a gente está num momento que não dá mais só para fazer roupa, fazer, porque a gente está
A gente, tipo, agora em agosto a gente já exauriu com os recursos do mundo, né? Então a gente está no momento de pensar outras formas de falar de moda, fugindo só do produto. Então criar esses espaços de acolhimento fora da roupa. Hoje, a falha não está no espaço físico, né, dentro de um ateliê. Então, muito da forma de consumir a falha é no digital, né? Então, comprar via Instagram, comprar no e-commerce. E como você falou, você vende muito para fora. Mas você ressaltou um ponto em relação ao sentir, né? Ao tato, a pessoa sentir o tecido e aquilo transmitir uma mensagem. Como você tenta transmitir essas sensações dentro da sua comunicação, e se é um projeto futuro, ter sim um espaço para que esse espaço transforme a experiência que você quer, transmita a experiência que você quer passar para o seu consumidor. Então, essa parte para mim é um martírio, porque essa dualidade, eu sinto a importância do e-commerce, né, do site e do Instagram, só que são lugares que eu não consigo que a pessoa tenha esse toque, porque a relação de comprar, ela é sinestésica. Ela é do tocar, ela é do olfato, provar, sentir no corpo, ver, se olhar no espelho. Então, ainda tem essa dificuldade. Eu tento, dentro do site mesmo, na descrição do produto, ser o mais... Assim, às vezes você vai ler a descrição de um produto no site e você fica, nossa, mas o que ele está querendo dizer? Porque é muito viajado no sentido... Quero que a pessoa entenda a sensação que aquela roupa causa, e não só o tamanho, a composição do tecido. Óbvio que isso consta, né? Porque é importante, mas, assim... um toque aveludado, um abraço carinhoso, umas coisas assim que a pessoa consiga entender o sentimento por trás daquilo. Tanto no Instagram também, quando a gente traz os fashion films, quando a gente traz os editoriais, é tentar mostrar a textura, tentar trazer isso. E o que eu não consigo, aí eu vou para o espaço físico. Hoje, realmente, a Falha não está com ateliê. Eu tive ateliê durante um tempo, mas infelizmente tivemos que fechar. A Falha, inclusive, ela nasceu na pandemia, então a gente veio desse momento aí muito caótico. Só que agora eu estou abrindo um espaço junto com algumas amigas. Elas têm um salão aqui em Ribeirão, que é o Prisma, né? E elas me convidaram para ocupar um espaço com uma loja da Falha. Então, esse é um próximo momento. Mas a ideia daqui para frente é que a Falha tenha uma loja conceito, onde eu possa não só ter os produtos, mas fazer evento, fazer oficina, roda de conversa, onde as pessoas vão para viver o universo da Falha e não para consumir, né? Mas para estar ali sentindo essa experiência sinestésica que é... Ô Fê, dentre todas as convidadas, né? Porque a maioria foi sobre economia criativa. E um dos pontos em comum é a questão da precificação. Como precificar o seu produto é um desafio, né, para o segmento. Como que ocorre essa precificação? Você já teve dificuldade na sua autovalorização, né? Entender, não, esse produto vale isso e eu preciso colocar a minha criatividade embutida no valor, o processo criativo, a produção, ou é algo que ainda balança muito? Então, essa parte é muito complicada. Foi uma das mais difíceis para eu conseguir lançar a Falha. Fiz consultoria do Sebrae, fiz oficina, fiz curso. Mas, no frigir dos ovos, é uma coisa muito íntima da própria marca, né? A gente tem que entender tudo isso que você levantou. Desde a questão da matéria-prima, que é algo que a gente não tem como trabalhar muito no preço, né? Porque é o tecido que a gente vai comprar, os aviamentos. Aí entra também no lugar, vamos supor, eu trabalho com pessoas que costuram as peças. E a Falha é uma marca autoral que tem uma bandeira gigantesca. Então, eu não posso pagar um valor que seja errado para uma pessoa. Então, eu tenho que valorizar todas as pessoas que fazem parte do processo produtivo da Falha. Isso, para mim, é crucial, né? Eu não quero ser uma marca que vai explorar, né? Nem cabe dentro do que eu acredito. E essas questões, elas também são importantes quando a gente fala sobre o produto. Então, as pessoas valorizam o produto autoral, mas não querem pagar o valor de um produto autoral. Então, essa é minha dificuldade para precificar. De colocar também, além de tudo isso que eu te falei, o processo criativo. Porque quando a gente vê uma peça pronta, a gente não tem noção do trabalho que ela deu para ser idealizada, depois de idealizada para ser concretizada, antes mesmo de idealizar tudo que foi estudado para que eu conseguisse chegar nesse produto. Então, isso realmente me balança um pouco, mas no começo eu acabava tirando algumas coisas do custo da peça para ter um valor mais acessível. Hoje eu cheguei num ponto que eu entendi que não dá para fazer isso, porque senão as pessoas, primeiro você acostuma o consumidor de uma forma negativa, segundo que você percebe que a pessoa está disposta a pagar um valor mais alto de uma peça de uma loja de shopping, mas quando vem para o autoral, para o microempreendedor, já quer barganhar ou quer negociar ou colocar o preço dela naquele produto. E não dá. Então, a gente tem que subverter essa construção, de mostrar que o autoral, ele também tem valor. Ele tem um valor muito maior porque vamos supor, eu compro tecido, um rolo de tecido.
uma marca de shopping vai comprar 10 rolos. Então, o preço deles é muito mais baixo do que o nosso. Uma marca que produz 1.000 peças consegue difundir o preço da modelagem, por exemplo, da costura em 1.000. Eu tenho que dividir o preço em 10. Então, mas ainda assim, tem hora que eu fico, será que isso aí vai vender? Até para comprar um tecido, por exemplo. Eu quero comprar um tecido mais diferente, só que aí eu tenho que pensar, será que o valor do metro desse tecido, eu vou conseguir chegar num preço final que é um preço que meu público está disposto? Então, também outra alternativa é tentar ter peças mais em conta e peças que têm um valor mais alto, ou peças que eu consigo ter mais processos manufaturados, com bordado, com pedraria, que são peças mais exclusivas. Então, é um jogo de cintura chegar nesse valor. Eu acho que aí entra também naquela questão que a gente estava falando sobre o projeto ideal, né? E a realidade. Exatamente. Porque o monetário pesa e acaba tendo que segurar um pouquinho naquilo, na sua idealização. Para todo mundo que vem aqui no podcast, eu peço um mimo para deixar aqui na nossa bancada, com você um feito diferente. E você trouxe o seu portfólio. Óbvio que não é o portfólio que vai ficar aqui, depois é uma página dele. Mas eu queria que você contasse um pouquinho sobre como que foi o desenvolvimento dele, mostrasse para o pessoal, né? E você falasse de quando você olha para isso, para esse objeto, né? Que tem tanta idealização e olha para você hoje, como que essa jornada, o que te remete? Bom, eu trouxe aqui o portfólio da Falha. Inicialmente era Fenda, meu bebê precioso, mas depois vou deixar com você uma página que tem alguns croquis. Ele é a história da Falha. Na verdade, eu falo que ele é a certidão de nascimento da Falha, né? Porque tudo que eu tinha idealizado para a marca está nessas páginas aqui. Fazer esse portfólio foi realmente parir um filho. Assim, não teria essa experiência, mas dentro do que eu acredito que seja você criar expectativa, você colocar a sua energia. Foi um ano, né? Foram 2 TCCs que eu fiz, um seguido do outro, né? Ele saiu desse TCC. Então, foi um ano trabalhando, imerso nisso, comendo, acordando e dormindo para isso. Criando essa identidade inteira. E isso, para mim, tinha que ser perfeito, porque era o que a Falha iria ser quando eu me formasse. Então, para mim, não era só um trabalho acadêmico, né? Era o resto da minha vida, né? Era o meu futuro. Você saiu com o sonho formatado, né? Exatamente. Não foi tipo, eu vou ir pro mercado de trabalho, vou trabalhar na área e depois viu a oportunidade. Já saiu com esse objetivo. Com essa ideia. O que hoje em dia eu vejo que pode ter sido até um erro, talvez, mas depois a gente pode até falar sobre isso. Mas foi muito maravilhoso fazer. Foi assim, um dia chorando, outro dia sorrindo. E ver ele pronto, a hora que eu peguei na gráfica, eu olhei e falei, não é possível que eu fiz isso. Eu consegui colocar isso tudo num papel. E olhar para ele hoje, apesar de algumas coisas terem mudado, é ainda a identidade da Falha. Isso para mim é muito potente, porque eu consegui maturar muito bem essa identidade para que ela esteja até hoje vigente, por mais que algumas coisinhas eu alterei, outras não fizeram mais sentido, até alguns produtos, porque nesse portfólio tem a primeira coleção da Falha, quando eu fiz na faculdade, que a gente tem que fazer algumas peças, né? Então, algumas dessas peças hoje não fazem sentido, outras eu já lancei na Falha, inclusive. Uma das peças que é o meu carro-chefe, que toda coleção tem, que é a nossa camisa morcega, ela tá nesse portfólio. Foi a primeira peça que eu bolei, então até hoje ela tá aí. Aí ver que eu consegui manter essa identidade, mas também ver o amadurecimento da marca, o meu amadurecimento nesse processo. Tá tudo aqui dentro, então é bem legal olhar. Às vezes eu abro, quando eu tô meio desanimado, não, peraí, deixa eu olhar ali, ver como é que era antes e onde eu tô hoje, né? Isso é muito bacana. Traz força, né, pra continuar. Você acha que um dia você vai precisar ressignificar a Falha? Eu acho que ressignificar, não. Porque eu entendo que, como um selo, como uma marca, a Falha ela tem uma identidade que precisa ser coesa e que ela precisa fazer sentido para quem consome. Então, eu acho que ressignificar, talvez, possa mudar um pouco a ideia. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que muitas coisas mudam, desde das nossas construções sociais, dos nossos comportamentos. Então, eu acho que a Falha vai ter que passar por processo de adaptação para que ela consiga seguir fazendo sentido, né? Não dá para a gente pensar que uma marca, hoje, daqui 30 anos, vai ser a mesma marca, porque não dá, as pessoas não vão ser as mesmas, né? O nosso consumir vai mudar, e eu espero que mude. Então, a Falha vai ter que se adaptar, até seguir, talvez, para outras áreas que não só o vestuário, né, como eu te falei, a questão das rodas de conversa, a questão das feiras, dos eventos, até pensar em outros produtos, mas porque eu sinto que o mercado está caminhando para um lugar de consumir menos. Então a Falha ela vai ter que se adaptar a isso, mas sem perder essa essência, né, sem perder a identidade dela e o que ela é. Maravilha, Fê. Infelizmente estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Passa muito rápido, né? Muito. Mas antes de ir para o encerramento, eu queria falar muito que é um prazer estar aqui contigo, porque no meu primeiro podcast, eu falei, Mari,
Mesmo o bate-papo que a gente teve no começo, eu falei assim, Mari, uma marca, que a Mari foi a primeira participante, ela falou, a falha, o Felipe. Eu falei, o Felipe tem que estar aqui, né? E eu tenho muita sorte de, dentro do meu convívio, de por onde eu passei, eu ter entrado em contato com você, de ter conhecido a sua marca, de ter tido a oportunidade de vivenciar um pouquinho a história dela no dia a dia. E de ver também que tem pessoas que gostam e se identificam, né? Então, antes de mais nada, eu queria muito te agradecer pela sua presença, por ter topado esse papo. E tá propondo diariamente essa ressignificação de consumidor, de pessoas, né? Porque eu acho que é uma batalha diária. Eu que agradeço o convite. Para mim foi incrível estar aqui, compartilhar. Falar sobre a falha me traz muito carinho, porque é um lugar de muito amor, né? E eu vi você falando sobre essa questão da Mari, que comentou da falha. Ver alguém usando uma coisa que você criou não tem preço. Assim, pensar, tipo, tava na minha cabeça essa ideia e alguém comprou essa ideia, alguém se identificou. Então, isso para mim é o que realmente me motiva a continuar com a falha. Ver as pessoas usando e ver, assim, pessoas que eu tenho carinho, pessoas que eu me identifico, pessoas que eu admiro também usando, também falando sobre. E esses espaços como esse que você cria para trazer empreendedores, para a gente conversar sobre o nosso trabalho, para mim é maravilhoso. Então, eu fico muito feliz e muito honrado de fazer parte. Muito obrigado. Fê, e pra gente encerrar, eu gostaria muito que você deixasse uma frase para quem tá assistindo a gente. Eu acho que a frase que mais me movimenta, que também é meio que o slogan da falha, é que toda performatividade de gênero é relevante. Então, performar seu gênero é crucial, diariamente. Maravilha. Muito obrigado pela sua participação, por estar aqui comigo e até uma próxima. Obrigado você e até a próxima.